Entender o dependente químico, na verdade, exige dois momentos. Você tem que separar dois momentos quando você vai lidar com o dependente químico. Você precisa fazer uma separação do que é o dependente químico e do que é a dependência química. O dependente químico, por si só, tende a ser uma pessoa impulsiva, compulsiva, obsessiva, teimosa, muitas vezes um indivíduo que cresceu sem habilidade de ouvir não, com baixa tolerância a frustrações. Então, quando a gente entende os padrões de um indivíduo que sofre de transtorno por uso de substâncias, fica mais fácil de você compreender a doença do indivíduo. E aí, um dos grandes e mais importantes passos que a gente precisa dar na abordagem é exatamente o não julgamento, porque muitas vezes o senso comum, principalmente, vai ter maior facilidade em criticar o uso de substâncias, em fazer considerações de caráter, de moral, de falta de vergonha na cara, de sem vergonhice, né? E quando você entende que a dependência química ela é uma construção que vem desde os comportamentos da infância à fase adulta, o princípio da busca pelos objetos anestesiantes, né? Esse processo de evolução dos objetos anestesiantes, que até um determinado momento na infância é brinquedo, depois se trancar no quarto, aí o objeto anestesiante muitas vezes se transforma no videogame, aí esse indivíduo cresce mais um pouco, o objeto anestesiante é correr para casa da avó, daqui a pouco é velocidade, esses objetos anestesiantes, diante das frustrações, eles vão transitando até que o indivíduo ele se depara com uma substância química. Então, a partir do momento que realmente a substância química passa a ser entendida ou recebida pelo indivíduo como algo que anestesia um mal-estar existencial, ou anestesia um sentimento indesejado, um sentimento ruim, né? Se é que existe sentimento ruim, mas eu vou trabalhar com essa hipótese, ele passa a atribuir o alívio dessas emoções desagradáveis ao uso de uma substância. Muitas vezes, nesse momento, a gente tem o aparecimento de uma relação doentia com uma substância. Então, entender o dependente químico é diferente de você entender a dependência química. A dependência química é uma doença caracterizada por uso compulsivo e obsessivo de substâncias químicas que alteram a mente e o humor, né? Então, o indivíduo, isso é uma dependência química. Agora, o dependente químico, ele tem padrões de comportamento que acaba fazendo com que o tratamento da dependência química seja muito mais complicado. Por quê? Porque o indivíduo ele abandona o uso de drogas e muitas vezes o tratamento ele é muito eficaz e a gente consegue fazer com que o indivíduo fique sem drogas, mas a gente não consegue fazer com que esses padrões que acompanham o indivíduo desde a sua juventude, desde a sua infância, esses padrões disfuncionais de comportamento, a interpretação das emoções, a interpretação dos acontecimentos, a leitura cognitiva que o indivíduo faz da sua realidade,
Muitas vezes, em 99% dos casos, a retirada da droga não faz com que o indivíduo seja alguém equilibrado. E muitas vezes seria bom, né? A gente olha e fala, poxa, como seria interessante se o indivíduo, ao parar de usar drogas, já adquirisse habilidades para lidar com diversos fatores, né? Ou ficasse funcional em várias áreas da sua vida, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, quando você trata um dependente, você não pode ignorar o temperamento do indivíduo, as tendências, o humor, as reações emocionais que esse indivíduo tem, como é a vida espiritual desse indivíduo, como é a autoimagem desse indivíduo, né? Como que é a autoestima, o amor próprio desse indivíduo, os traumas que esse indivíduo pode apresentar nas sessões terapêuticas. Então, respeitar o indivíduo não é você olhar para um ser humano e taxar dependente químico. Não, é um ser humano que ele tem né, um transtorno. Então, mas você não tem que olhar para o indivíduo com transtorno, você tem que olhar para o indivíduo primeiro, separadamente, para depois você olhar para o indivíduo com um transtorno. Porque se você olhar para o indivíduo transtornado, você vai ver um indivíduo transtornado. Mas é necessário que você aprenda a olhar para o indivíduo e desvincular o transtorno do indivíduo primeiro. Primeiro você vai sondar o indivíduo, entender o indivíduo, para depois você entender por que que esse indivíduo colocou a droga na sua vida. Por que que esse indivíduo aderiu ao uso de substâncias. E aí a gente vai entender os padrões de personalidade, de caráter. E a partir daí a gente cria uma abordagem terapêutica eficaz, um plano terapêutico singular, e dessa forma o tratamento geralmente costuma ser mais eficaz.